quem vazou, quem poderia, quem teria interesse em ver esse áudio vazado. O PT teria interesse? Poderia ser o PT, poderia. O PT tem interesse de ver essa turbulência toda, diminui muito, porque, de novo, está tudo gravado aqui em vídeos anteriores. O Lula tem todas as condições, infelizmente, de ser reeleito. Eu venho falando isso há muito tempo. A expectativa de vitória do Flávio é possível, porém não provável. Agora ficou muito menos provável. Mas o Flávio pode ganhar? Até pode. Até pode, mas não é provável. Quanto é, Abraão? Sei lá, 30%, 25%. Está gravado. Está gravado. Né? Por quê? Porque é isso que vocês estão vendo. O histórico dele é ruim, é muito ruim. O histórico do Flávio é muito ruim. De todos os três filhos do primeiro casamento, disparado é o mais complicado. Não que os outros não sejam. Hoje em dia tem muito telhado de vidro e rabo de palha. Mas é muito complicado. E era questão de tempo para aparecer uma porcaria dessa aí que apareceu. Ok. Quem tem interesse? O PT tem? Lógico, enfraquece a chance, tumultua, aumenta muito mais a probabilidade do Lula ter uma vitória mais tranquila. Então o PT é interessado. Além disso, quem poderia ter interesse? Quem tem acesso ao poder, porque teria vazado essa conversa de alguém que tem acesso à conversa. Polícia Federal, Judiciário, alguém que está lá no topo. Não vazou do Caiado, não vazou acho que não teria vazado do Caiado, acho que não teria vazado de um Zema. Porque, ou da gente. Se eu tivesse acesso a essa informação, eu poderia ser um suspeito de ter vazado. Eu quero mostrar para todo mundo quem eles são. O que é o Flávio, o que é o Jair, o que é a Michelle. Só que eu não tenho condição de ter vazado isso, nenhuma condição de ter vazado isso. O Zema também não, o Caiado também não. Quem poderia ter vazado? Quem está lá no topo e tem acesso. Não é uma acusação, isso é uma construção de possibilidades. Eu diria que o PT pode ter interesse e alguém que esteja nessa proximidade de disputa do espólio, da herança política do bolsonarismo. A Michelle teria interesse em vazar uma coisa dessa? Eu acho que a Michelle teria interesse em vazar uma coisa dessa. O Lula teria? Também teria. A Michelle, por quê? Porque ela afastaria os três irmãos da disputa de poder e ela pegaria o que sobrar do capital político do Bolsonaro. Abraão, mas aí ela destrói tudo. Talvez não destrua tudo. É melhor você ter 90% de 15 bilhões. É melhor você ter, vamos supor, o espólio político do Bolsonaro era de 40 milhões de votos. Hoje em dia já é menor, deve ser 25 milhões de votos. Com esse escândalo, pode ser que tenha caído para 20. Com esse escândalo, cai para 15. Mas é melhor ter 15 milhões de votos só da Michelle do que ter 1/3 de 20 milhões, que é 7 milhões. Ou 6 milhões, ou não ter o controle, ou ter só o PL mulher. Às vezes é melhor comer frango a dois do que urubu sozinho. Mas às vezes não é urubu, às vezes é uma codorna. É melhor comer, às vezes, comer uma codorna sozinho do que ficar dividindo o frango em 7, 8, jogarem só. Qual é o nome mesmo do fiofó do frango, Eric? Sambiquira. Às vezes é melhor você comer uma codorna inteira do que comer a sambiquira do frango. Eu acho que a Michelle teria interesse, sim, de detonar. E nós já havíamos alertado que havia uma briga interna, campal, entre a ala Michelle pseudo-evangélico, aquilo eu não chamo de evangélico, seriam os pseudo-evangélicos aqui, com a Michelle capitaneando, disputando com o que sobrou ali, né? São os três irmãos. Aí o Renan é relevante. Os três irmãos. É isso que sobrou do espólio. São esses dois grupos. A Michelle aqui, acompanhada de alguns evangélicos, pseudo-evangélicos,
eu considero pseudo-evangélicos, e aqui os três irmãos. Então, desse lado aqui poderia ter vazado. Quem faz parte desse grupo dos evangélicos que a Michelle já teve proximidade, já esteve envolvido, que está no poder e tem acesso? Quem poderia ter essa proximidade com a Michelle? Está magoadinho. O cara tem que estar magoado com o Flávio. Porque se tivesse neutro, tudo bem, ó, eu estou um pé em cada canoa, beleza. Então, olhando tudo que está em cima do tabuleiro, eu diria, é uma suposição, não tenho nenhuma prova que foi ele que vazou, mas olhando tudo que está em cima do tabuleiro, eu diria que o André Mendonça é o maior suspeito de ter vazado isso daí. Ponto. Por quê? Porque ele estava junto com um grupo de evangélicos brigando ferrenhamente para colocar o Messias ali no STF, porque o Messias é evangélico, é próximo dele, está lá juntinho, e ia fazer aumentar o poder dos evangélicos, isso está documentado abertamente. O André Mendonça estava fazendo campanha para o Mendonça e levou uma rasteirada enorme. Ficou magoado, ficou abertamente magoadinho. Segundo o Bolsonaro usa esse termo magoadinho, né? Magoadinho. Levou esse tombaço e poderia ter ficado magoadinho com o Flávio. Poderia ter ficado magoadinho com o Flávio. E ele também é muito próximo da Michelle. A Michelle ajudou muito na escolha e na construção do André Mendonça para o Jair colocar ele no STF, indicar, e depois para costurar com os evangélicos. A Michelle é política. Depois que o Jair ganhou, ela pulou de cabeça na piscina da política. Durante a campanha lá em 2018, não tive contato com ela. Ela apareceu em novembro. Primeira vez que eu a vi toda já aparamentada foi em novembro. Então, André Mendonça é um suspeito. Eu diria que é o principal. Ele tem acesso. Mas poderia ser o PT? Também poderia. Abraão, mas não faz o menor sentido, porque ideologicamente o PT é a antítese do movimento evangélico. Veja, hoje, por isso que eu falo pseudo-evangélico, hoje o Lula ele está com uma agenda menos comunistinha do que a agenda desse grupo pseudo-evangélico. Agenda 2030, Michele e Tarcísio. Dinheiro financiando parada LGBT com criança, bloco de criança na frente, dinheiro público. Governo de São Paulo, Tarcísio, Michele, estão lá. A Michele não é diretamente, mas a Michele é do PL Mulher, a agenda feminazi hoje está avançando. Hoje não, já desde que o Jair tomou posse, está avançando muito graças ao grupo da Michele.